Bom dia, casal precioso. Bom dia, família preciosa. Que alegria estar com você nesta manhã para iniciarmos mais um dia na presença do nosso Deus. Que alegria poder chegar mais uma vez até a sua casa, mesmo aqui sendo pela tela do celular ou mesmo do computador, né, para que a gente possa juntos compartilhar uma palavra que aquece o coração da gente e que renova as nossas esperanças, a esperança de dias melhores. Então, que este momento seja como que um abraço espiritual, onde você se sinta acolhido, se sinta compreendido e também se sinta fortalecido no amor de Deus. Hoje, o Senhor nos lembra algo muito profundo e que nós devemos ter isso sempre em nossa mente, sempre em nosso coração. Ele nos lembra que ele é o socorro bem presente na tribulação. Essa verdade de que Deus está conosco, ela deve ecoar com muita ternura dentro dos casamentos, que principalmente os casamentos que estão em crise, né? Mas também naqueles casamentos que, mesmo estando firmes, enfrentam desafios no dia a dia, porque na verdade é isso. Todos nós enfrentamos desafio todos os dias e é muito importante a gente saber que o Senhor é bem presente no momento das nossas tribulações. Essa passagem, essa afirmação, essa verdade tão poderosa está ali no livro de Salmos, capítulo 46, verso 1, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Veja que o Salmo 46, ele não começa com promessas de ausência de dor, né? Mas ele começa com uma afirmação muito poderosa: Deus está presente. Não é? Veja que ele diz que Deus está presente, não um Deus distante, não indiferente a cada um de nós, mas presente, vivendo conosco o mesmo problema, a mesma situação. E interessante que a palavra também nos afirma que ele é o nosso refúgio e também a nossa fortaleza. Isso nos mostra que Deus está junto conosco em qualquer um dos momentos das nossas vidas. Sabe, aquele momento em que o casal não se entende mais, em que o silêncio, às vezes, no meio do casal, às vezes o silêncio fala mais alto do que as palavras e às vezes esse silêncio fere, machuca. Sabe, aquele cansaço que a gente tem de tentar e não ver a resposta, não ver o resultado? Pois é justamente aí que o Senhor se apresenta para cada um de nós como um socorro bem presente. Mas observe uma coisa, eu quero deixar claro para você. Ele não mostra que ele é apenas um refúgio depois da dor. Não é isso que o verso nos diz. Tá? O verso nos diz que ele é fortaleza durante a dor. Ele é socorro durante a luta, durante a guerra. Ele está no meio da confusão. O nosso Deus, ele está ali nos bastidores dos conflitos, ele está permeando junto conosco em meio àquela situação conflitante que nós, porventura, estejamos vivendo. E, na verdade, Deus está esperando, né, que a gente olhe para Ele e que a gente diga: olha, Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu sei que Tu sabes o que fazer, né, e como fazer. E justamente isso, Ele aguarda que nós clamemos a Ele, né, pela presença dEle, pela ajuda dEle, pelo socorro dEle. E Ele está bem presente para poder para poder se disponibilizar nessa nossa necessidade. Sabe, no casamento, muitos momentos podem parecer realmente uma grande tribulação. Às vezes uma traição que a gente está sofrendo, a perda da admiração, um problema financeiro que nos assola, o esfriamento na intimidade do casal, a diferença de propósitos. Eu estou querendo ir para um lado, ele vai para o outro, eu puxo para um lado, ele puxa para o outro, então há essa diferença de propósito. Às vezes, o problema que a gente está vivendo dentro do relacionamento nem é um problema novo, é um problema antigo, um padrão aí que vem se repetindo sempre dentro da nossa família. É uma história que vem se repetindo como se ela estivesse assim já programada para estar acontecendo no nosso dia a dia, né? E como que a gente consegue explicar isso?
uma dor, um padrão de problema, um padrão de comportamento repetitivo, constante. Já de longa data isso vem acontecendo. Muitas das vezes esses padrões de comportamento a gente pode considerar eles como lealdades invisíveis nas heranças emocionais que a gente traz de forma inconsciente dentro de cada um de nós. E essas heranças emocionais, elas fazem com que o casal se perca sem saber exatamente por que está se perdendo. Às vezes a gente, na fidelidade àquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente recebeu como herança, faz com que a gente se perca ao longo do caminho, sem saber porquê, sem saber como. E é necessário que nós tenhamos este olhar para essas situações e tomemos uma decisão de olhar para isso com sinceridade. Olhar para isso com, vamos dizer, com sinceridade e também com curiosidade. Quando um dos dois para olhar para dentro de si, para dentro do outro, para dentro daquela situação, daquele processo repetitivo de problema constante, quando isso a gente para olhar isso com sinceridade, a gente percebe que muitas dores que a gente vive hoje no casamento tem raízes que vão muito além do relacionamento atual. Essas são coisas realmente que não são do momento, são coisas que a gente vem trazendo. E é aí que a restauração começa, sabe? No reconhecimento de que é possível romper com isso que aprisiona, que está aprisionando a gente em comportamentos nocivos, repetitivos. E a partir daí criar um novo caminho juntos, sabe? Todas as dificuldades, os comportamentos negativos, eles têm uma razão para estar existindo. E é necessário que nós tenhamos a frieza e a curiosidade e a esperteza, a sabedoria, para buscar entender e saber descobrir qual é a origem e a razão desses comportamentos, para então começar a trabalhar isso de maneira a restaurar esse comportamento, a modificar esse comportamento, para que nós tenhamos então resultados mais positivos. E essa nossa conversa de hoje, esse versículo de hoje, é muito importante dentro desse contexto de restauração, ou de busca de entender a razão dos movimentos negativos que se tem dentro do casamento, porque quando um dos cônjuges decide buscar esse refúgio em Deus, entende que Deus é o refúgio, é a fortaleza, quando um dos cônjuges decide buscar esse refúgio, ele se torna um agente de transformação interior. Deus começa a trabalhar os seus pensamentos, Deus começa a trabalhar os seus sentimentos e Deus se torna um agente de transformação interior, e isto vai afetar com certeza toda a dinâmica do relacionamento, toda a dinâmica do casamento. Às vezes, ao invés de buscar culpados, esse cônjuge aí que começa a parar, que pode ser você. Você pode realmente tomar a decisão de mudar essa história, e você se transforma, então, num agente de transformação. E em vez de você buscando culpado para as coisas, você passa a buscar mais clareza sobre a razão do porquê que aquilo está acontecendo. Às vezes, em função desse conhecimento, em função daquilo que Deus vai trazendo e transformando você, trazendo como informação para dentro de você, você passa, ao invés de exigir mudança, você se torna a mudança. Você promove a mudança. E com isso, todo o ciclo dentro do seu relacionamento, ele se transforma. A fé viva é aquela que promove essa transformação e que vai muito além do que os nossos olhos mostram para cada um de nós. A fé viva, ela enxerga o casamento já restaurado antes mesmo que os frutos apareçam. Então é agora que você deve desenvolver e aplicar esta fé. É agora, é hoje que você precisa parar e começar a olhar para dentro de si, se refugiar no Senhor e permitir que o Senhor, nosso Deus, comece a transformar você de dentro para fora.
né? E essa transformação faz com que você comece agora a enxergar o seu casamento restaurado, porque isto é produto da fé, desta fé viva que eu tenho falado aqui. Então, mesmo antes do seu casamento apresentar frutos positivos, você já começa a visualizar os frutos, você já começa a enxergar a ação de Deus no seu casamento. E aí, então, você começa a declarar paz mesmo diante do caos. Eu sei que é difícil, mas quando Deus está no negócio, quando você permite Deus ser o seu refúgio, ser a sua fortaleza, você começa assim a declarar paz mesmo diante do caos. Mesmo vivendo em uma guerra, você declara a paz. E mais, esta fé, ela age em favor dessa nova realidade e ela age com constância. Ela age com entrega realmente de resultado. E esse resultado ele vem sempre com um propósito, o propósito de restaurar, de transformar, de melhorar. Imagine que você está, por exemplo, num barco junto com o seu marido, junto com o seu cônjuge, e uma tempestade, como nós falamos aqui ontem sobre a tempestade, né, que às vezes vem sobre o casamento, essa tempestade começa a balançar esse barco onde vocês estão. Você acha que gritar com ele, gritar com o outro, ou tentar remar cada um para um lado, um rema para frente, outro rema para trás, você acha que isso vai resolver o problema? Muito pelo contrário. Isso só vai piorar o problema. Mas quando você decide parar, quando você decide respirar, parar, respirar e ancorar esse barco na presença de Deus, aí tudo muda. Aí realmente as coisas tomam um novo sentido. Então, que tal você ser essa âncora hoje? Que tal você ser a ligação? Né? Supomos que o teu casamento seja esse barco. Que tal você ser a ligação entre este barco e a segurança? Que tal você ser essa âncora, né, entre o seu casamento e Deus? Você firmar o seu casamento nos pés do Senhor. Que tal você interromper a discussão, né, e começar a promover gestos de paz em sua casa? Que tal você não escolher ter razão, mas ter conexão um com o outro? Isso são ações que você pode sim decidir desenvolver, decidir oportunizar essa transformação interior, para que isso seja uma realidade dentro da sua casa, para que você aproveite esta oportunidade, você aproveite aquilo que Deus te traz como revelação e como verdade, né, te mostrando e dizendo que Ele é bem presente, Ele é refúgio, Ele é a tua fortaleza. Querido casal, a tribulação, ela não precisa definir o futuro de vocês. Ela pode ser sim um portal de começo, de um novo começo. Veja bem como que é a maneira com que você olha para as coisas, a maneira com que você se transforma por dentro, você passa a deixar de ver a tribulação como algo ruim, mas pode sim você enxergar isso como um portal de um novo começo, um recomeço onde o amor é mais maduro, mais consistente, ele é mais forte, ele é capaz de suportar com mais clareza ou com mais firmeza a tribulação e a dificuldade. E saiba e lembre-se sempre, Deus está aí com você agora, no meio de tudo. Deus não está longe, Ele está presente, esperando apenas que vocês deixem Ele ser o socorro presente. Ele está aí, Ele só quer ser o socorro, se você deixar, se você permitir. Então hoje, deixe-se acolher por este amor, deixe que Deus te acolha, né, com o amor dele. Escolha hoje fazer do seu lar um lar mais seguro, um lugar de refúgio e não um lugar de confronto, como muitos casamentos, muitos lares hoje são locais de confronto, de guerra, verdadeiros ringues, né? E se um de vocês dois ainda não está pronto para poder ter esse tipo de comportamento, esse tipo de posicionamento, não desista. Né? Vá sozinho, vá você.
né? Deus sempre honra aquele que permanece firme no propósito definido. Então defina um propósito, defina transformar o seu lar em um refúgio, né? E haja desta maneira que Deus vai honrar você, mesmo que o outro, mesmo que o seu marido ou sua esposa não estejam interessados nisso, mas Deus vai honrar você. Tá? E hoje, para terminar, para levar aí para o encerramento esse nosso papo desta manhã tão linda, maravilhosa, que Deus está nos entregando, esse dia fantástico que teremos pela frente, eu vou te dar 3 orientações aqui para você ter ações práticas nesse dia, a partir disso que nós estamos conversando. Primeira coisa, eu quero que você crie momento de silêncio juntos, sabe? Se você tiver a oportunidade de fazer isso junto com seu marido, né, fique em silêncio, só vocês dois juntos ali, mesmo que por 3 minutos, 5 minutos, né, fiquem em silêncio, de mãos dadas, entregando suas aflições a Deus em oração interior. Entre em oração de forma silenciosa, segure nas mãos do seu esposo, segure nas mãos dele e entregue as suas aflições a Deus. E a segunda coisa que eu quero que você faça é que você troque palavra de bênção com seu marido. Sabe? Olhe nos olhos dele, olhe um nos olhos do outro e tentam dizer uma frase que edifique o outro, que abençoe o outro. Sabe? Alguma coisa como eu abençoo você neste dia, eu abençoo você com a paz do Senhor. Uma declaração clara dizendo Deus é o nosso refúgio, nós não estamos sozinhos, Deus é presente, mas algo que possa vir direto do teu coração para Ele. E olha, uma coisa que você precisa fazer hoje como um exercício bem disciplinado, quero que você olhe para o seu comportamento, olhe para você de maneira direta, de maneira sem dó, né, de maneira bem honesta, né, e procure identificar quais são os padrões, que são padrões repetitivos dentro do seu comportamento. E se for possível, converse com seu marido, com sua esposa, converse com amor, sem acusação, sem apontar, sem briga. Né? Converse sobre algo que você sempre volta e aquilo causa a dor, né, dentro do relacionamento. Converse sobre esses padrões repetitivos, né, que vocês estão vivendo e pergunte de onde que vem esse comportamento. Qual a base, qual é o fundamento disso? De onde que isso está vindo? Né? Qual é a origem disso? De onde nós aprendemos a ter esse tipo de comportamento, a agir dessa maneira? E como que nós podemos curar isso juntos? Sabe, se questionem isso, conversem e se questionem como que nós vamos mudar isso, qual é o caminho, qual é a forma de nós mudarmos isso, tá bom? E agora vamos orar. Fecha teus olhos e vamos entregar este momento a Deus. Pai querido, Tu és o socorro bem presente nas dores deste casal, nas dores dessa esposa, deste esposo, dessa família. Hoje eu clamo, Senhor, por este relacionamento, por esta família. Onde houver gritos, Senhor, entre a Tua voz mansa. Onde houver frieza, aquece, Senhor, com o Teu Espírito. Onde houver distância, aproxima com o Teu amor. Que este casal, que essa família te encontre em meio da tribulação. E que a casa deles se torne um refúgio, um lugar de conforto, um lar de paz, um lar de fé e de renascimento. Fortalece, Senhor, aquele que está mais cansado. Encoraja aquele que ainda crê. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao fim desse nosso momento, nesta manhã, que Deus nos entrega, desse dia que está começando. E eu e a Angelina vamos ficar daqui orando e clamando por você, pela sua família, pelo seu dia, e para que o seu lar se torne realmente um refúgio, que você reconheça que o Senhor, nosso Deus, Ele é bem presente em meio às nossas tribulações. Se você sente que você está enfrentando uma tribulação no seu casamento, se este é a sua situação, compartilhe conosco isso. Se sentir no seu coração, deixe aqui o seu pedido de oração aqui nos comentários, aqui abaixo.
Nós estamos juntos nessa jornada de restauração. Nós queremos caminhar com você rumo a um porto mais seguro, rumo a um lar mais feliz, mais estabilizado e a um lar que produza alegria e felicidade. Então, deixe nos comentários aqui, né, qual é a sua dor, deixe qual é o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando por você, tá bom? E eu quero que você envie este vídeo, envie o link deste vídeo, compartilhe com seus contatos, para que eles também possam ter a oportunidade de parar um pouco e refletir sobre a atuação e a presença de Deus na vida deles. Então, tenha esse gesto de amor para com aqueles com os quais você tem contato. Envie o link deste vídeo para que eles também possam assistir. Tá bom? E se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva para que você possa receber todas as manhãs, né, a informação ou receber aí a lembrança, né, do YouTube de que há um vídeo novo aí para você assistir. E todas as manhãs, às 5 da manhã, no horário de Brasília, a gente vai estar aqui junto com você, clamando ao Senhor pelo nosso casamento, colocando o nosso casamento aos pés da cruz, tá bom? Deus te abençoe, um grande beijo no seu coração, que a paz esteja convosco nesse dia e sempre. Amém? A gente se vê no próximo vídeo.